Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai demonstrar, provar, né? E aplicar também algumas vezes o teorema das raízes racionais, tá? Esse teorema é um teorema muito importante quando você trabalha com polinômios de uma forma mais específica, mais densa, tá? Com questões mais bem elaboradas que você precisa pesquisar raízes, né? Porque o teorema das raízes racionais nada mais é do que o teorema de pesquisa de raízes racionais, tá? Por que a gente chama ele assim? Porque é o seguinte, ó. Eu tenho o teorema das raízes racionais é aplicado a polinômios com coeficientes inteiros, ok? Eu tenho que ter os meus coeficientes A0, A1, A2, A3, A4 até o AN, números inteiros, tá? Se eu tenho uma raiz racional P sobre Q, então o P é divisor do A0, que é o termo independente, e o Q é um divisor do AN, que é o termo principal do meu polinômio, tá? Mas repara só, se o x igual a P sobre Q é raiz, então o P é divisor do A0 e o Q é divisor do AN. Em nenhum momento a gente está impondo que deve existir a raiz racional. Ela pode existir ou não existir. Só que se ela existe, então essas condições aqui têm que ser aceitas. Tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Demonstração. Eu vou considerar meu polinômio esse cara daqui, ó, P de x igual a AN x elevado a n mais AN menos 1 x elevado a n menos 1, tá? Mais reticências A1x mais A0, tá? Tô escrevendo esse polinômio da forma aberta para ficar mais claro o que a gente vai fazer aqui. Dá uma olhada, ó. Se x igual a P sobre Q é raiz, eu já posso começar assim, né? O P de P sobre Q é igual a zero. Concorda? Se eu trocar o x por P sobre Q, como é que vai ficar esse cara aqui, ó? Vê se não vai ficar assim, ó. Portanto, AN vezes P sobre Q elevado a n mais AN menos 1 vezes P sobre Q elevado a n menos 1, certo? Mais reticências A1 vezes P sobre Q mais A0 igual a zero. Concorda com isso? Eu estou trocando x por P sobre Q, ó, em cada um dos lugares que eles aparecem. Ó. Beleza? Então tá, vamos dar uma desenvolvida aqui, ó. Ver se eu não posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho a potência com expoente igual e bases diferentes. Eu posso abrir esses caras todos como P elevado ao expoente dividido por Q elevado ao expoente. Então a minha conta fica assim, ó. AN vezes P elevado a n sobre Q elevado a n, concorda? Mais AN menos 1 vezes P elevado a n menos 1 sobre Q elevado a n menos 1, mais reticências. Aí eu vou lá pro final, ó. Vai ser A1P sobre Q, A1P sobre Q, mais o A0. Mais o A0, isso aqui dá zero. Certo? Repara só. Se esse cara é um número racional, né, é evidente que aqui é diferente de zero e é um número inteiro. Tá? Para eu tirar o MMC disso daqui, ó, basta eu multiplicar todo mundo por Q elevado a n, né? Como aqui do outro lado é zero, vai fazer pouca diferença. Vê se eu não posso reescrever esse cara daqui assim, ó. Portanto, AN vezes P elevado a n mais. Olha só, aqui eu tenho P elevado a n menos 1 e o meu denominador é Q elevado a n menos 1. Não é? Então tá faltando um Q só, né, para esse cara virar Q elevado a n. Então o próximo termo vai ser AN menos 1 vezes P elevado a n menos 1 vezes Q. Quem que vai ser o próximo? Quem que vai ser o próximo?
AN menos 2, P elevado a N menos 2, vezes Q ao quadrado, concorda? É o próximo termo que estava aqui na reticência que eu não botei, tá? Vou começar a escrever as reticências agora. Mais reticências. Quem que vai ser esse cara? Ó, concorda comigo que se eu somar o grau do P com o grau do Q vai sempre dar N? Ó, N menos 1 mais 1, N. N menos 2 mais 2, N. Como aqui o P está elevado a 1, vai sobrar o Q elevado a menos 1, né? Então vou ficar com A1 vezes P vezes Q elevado a N menos 1, mais o A0 vezes Q elevado a N. E esse cara dá 0. E esse cara dá 0. Tá? Eu posso manipular essa expressão de algumas maneiras diferentes. Tá? A primeira delas vai ser essa daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever... Eu vou isolar esse cara daqui, ó. Eu vou isolar esse cara daqui, ó. Concorda que se eu pensar em isolar aquele cara, eu posso passar todo o resto pro outro lado e escrever o seguinte, ó. ANP elevado a N, AN vezes P elevado a N é igual a menos todo mundo aqui, concorda? Que todo mundo passou pro outro lado. Só que todo mundo aqui, ó, tem pelo menos um fator Q que eu posso colocar em evidência, ó. Aqui tem Q elevado a 1, aqui tem Q elevado a 2, aqui tem Q ao cubo, a quarta, não é? A elevado a N menos 1 e Q elevado a N, tá? Então eu posso colocar um Q em evidência aqui, ó. Que multiplica quem? Bom, o primeiro termo eu tirei um Q, então ficou assim, ó. A N menos 1, P elevado a N menos 1, mais o próximo, A N menos 2, vezes P elevado a N menos 2, vezes Q. Concorda com isso? Aí eu vou até o final fazendo a mesma coisa, né? Quando eu chegar aqui, ó, eu vou ficar com... Botei o Q em evidência, esse cara saiu daqui, aqui ficou 1. Tá, eu vou chegar... Aqui vai ficar Q elevado a N menos 2, eu não vou escrever mais ele aqui, eu vou escrever só o último. Que vai ser o A0 vezes Q elevado a N menos 1. E esse cara daqui dá 0. Certo? O que é importante aqui, ó? Primeira coisa, se esse cara é racional, né, então o MDC entre P e Q é igual a 1, né, eles são primos entre si. Tá? Além disso, esses caras são inteiros. Tá? E potências de números inteiros dão números inteiros, né? E a multiplicação de números inteiros dá um número inteiro. Então repara que esse cara inteiro aqui, ó, ele pertence a Z. Concorda com isso? Assim como esse cara pertence a Z e esse cara pertence a Z. Não é? A gente está falando aqui, ó, ali não é igual a 0, né? Eu já passei para o outro lado, então esse cara aqui foi erro meu, foi mal. Não tem aquilo lá. Acaba ali. Tá? Repara só, eu posso reescrever essa conta assim, ó. Esse cara é um número inteiro, eu vou chamar de K, pode ser? Então vou ficar com isso, ó. AN vezes P elevado a N igual a menos Q vezes um K, ó, que é um número inteiro. Tá bom? Você pode concluir daqui direto, mas eu acho que fica mais claro se você fizer isso, ó. Esse K, eu posso escrever ele assim, ó. AN vezes P elevado a N dividido por menos Q, não é? Agora, repara só. Como esse cara aqui pertence a Q, ó, então o MDC entre P e Q é igual a 1. Ou seja, o Q não divide P. O Q não divide P. Se o Q não divide P, tem como ele dividir P elevado a N? Não, porque são vários fatores P e eu não consigo dividir nenhum. Então, ó, se esse cara daqui é inteiro, é porque com certeza, ó, porque com certeza isso daqui tem que acontecer, ó. O Q, ele divide o AN.
Concorda? Esses caras são primos entre si, então para esse cara ser um número inteiro tem que ter essa divisão acontecendo, né? O Q tem que ser divisor de AN. Se Q divide AN, Q é divisor de AN. Q é divisor de AN. Q é divisor de AN. A primeira parte é demonstrada, tá? Agora, a segunda parte é análoga, não é? Porque, olha só, ao invés de eu isolar a parte que tem o AN, eu vou isolar a parte que tem o A0. Então, vê se não vai ficar assim, ó. É isso daqui tudo igual a 0, né? Então, eu vou tirar esse cara daqui, ó. Vou tirar esse cara daqui. E agora eu vou fazer essa conta, ó. Vou pegar esse cara inteiro aqui, ó, e vou passar para o outro lado. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. A0 vezes Q elevado a N é igual. Quando eu passar aquele cara para o outro lado, agora não é o Q que aparece em todo mundo, né? Agora é o P. Olha só, tem P aqui, tem P aqui, tem P aqui, tem P em todos. Então eu posso colocar o P em evidência. Na verdade, já vou colocar o menos P em evidência, que eu vou trocar o sinal de todo mundo. Que multiplica quem? AN vezes P elevado a N menos 1, não é? Tirei um P, tá vendo? Vou tirar outro P daqui, ó. Mais AN menos 1 vezes P elevado a N menos 2 vezes Q. E assim eu vou até o último cara, não é? Quem é o último cara? O último cara é esse, ó. A1 vezes Q elevado a N menos 1, porque eu tô tirando esse P daqui. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Concorda com isso? E, analogamente ao que a gente fez aqui em cima, ó, esse cara pertence a Z, esse cara pertence a Z e esse cara pertence a Z. Certo? Então você pode escrever já isso aqui, ó, analogamente. Por que analogamente? Porque o raciocínio é igual, né? O que eu vou falar? Esse cara é inteiro, né? Esse cara é inteiro. Então esse cara divide esse. Né? O P divide esse cara, só que o P não divide Q pelo mesmo motivo, né? O MDC é igual a 1. Então o P tem que dividir a 0. Analogamente, P divide a 0, então P é divisor de A0. Aqui, ó. O P é divisor de A0 e o Q é divisor de AN. E era esses caras aqui, ó, que a gente queria concluir. E a gente conseguiu. Tá concluído, tá vendo? CQD. Demonstrado. Demonstrado. Tá bom? Vou colocar um exemplo aqui. Bom, vamos resolver esse exemplo que está aí no quadro, utilizando isso que a gente viu agora, tá? Repara só, eu tenho um polinômio do terceiro grau e não é natural você querer resolver o polinômio do terceiro grau usando a fórmula de Cardano, né? Porque a fórmula de Bhaskara pro polinômio do terceiro grau, tá? Para a equação do terceiro grau. Você não vai fazer isso, tá? Pode fazer? Pode, tá? Mas não é o ideal. Agora, o que eu vou falar aqui serve tanto para polinômio do terceiro grau como para qualquer ordem, né? Qualquer grau de polinômio. Repara só, eu quero calcular as raízes desse cara aqui, ó, e finge que eu não sei a fórmula de Cardano, não tenho método matemático suficiente para poder resolver isso daqui. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou lembrar do quê? Do teorema das raízes racionais. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Bom, lembra do teorema? Se x é igual a p sobre q, um número racional, não é? Então, ó, o que? O P divide o A0, não é? E o Q divide o AN. Nesse caso, quanto é que vale o A0? O A0 vale 2. E quanto que vale o AN? No caso, não é o AN, né? Nesse caso é o A3, né? O A3 é igual a quanto? O A3 é igual a 3, ó. Certo? Então,
olha só, se P divide o 2, se P divide 2, então o P pertence a esse conjunto aqui, concorda? Quais são os números que dividem 2? O mais ou menos 1 e o mais ou menos 2, certo? Agora, o Q, ele divide o 3, não é? Esse símbolo aqui significa divide, né? P divide 2 e Q divide 3. Se o Q divide o 3, então o Q pertence a esse conjunto aqui, ó. Mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Tá certo? Então, ó, se você tem todas as possibilidades do P e todas as possibilidades do Q, você consegue escrever todas as possibilidades do P sobre Q, ó. Vê se não vai ser isso aqui, ó. Então, ó, o P sobre Q, ele pertence a qual conjunto? Se ele existe, né? Se existe uma raiz racional, ela vai pertencer a qual conjunto, ó? É P sobre Q, não é? Então, ó, começa com mais ou menos 1. Mais ou menos 1 sobre mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Mais ou menos 1 sobre 3. Mais ou menos 1 terço. Mais ou menos 2 sobre 1. Mais ou menos 2. E mais ou menos 2 sobre 3. Mais ou menos 2 terços. Certo? Quantas possibilidades de raízes a gente tem? 8. 2, 4, 6, 8. Não é? Eu tenho 8 possibilidades de raízes. É evidente que as 8 não podem ser raízes, porque eu tenho um polinômio do terceiro grau e ele tem no máximo 3 raízes, né? Não tem como as 8 serem. Então você tem que começar a pensar no seguinte, ó, cara, eu tenho essas possibilidades aqui, eu vou começar a testar. Vou começar a testar. Você vai começar a testar por qual? Por qual você quiser. Mas se fosse eu ia começar pelas inteiras, né? Que a sua conta é mais simples. É mais fácil de você fazer essa conta. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou começar a calcular os valores numéricos, né? Aqui, ó. Quanto é que vale o P de 1? Tô trocando o x por 1, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou trocar o x por 1. Vou ficar com 3 vezes 1 ao cubo vai dar 1. 3 vezes 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 7 vezes 1 mais 2. Quanto que dá essa conta aqui? Eu vou calcular esse cara e vai dar quanto? Ó? 3 com 2 vai dar 5, né? Com 2 vai dar 7. Menos 7 vai dar 0. Opa! P de 1 é igual a 0. O que isso significa? Que 1 é raiz. Um é raiz. Troca o x por menos 1. Calcula o P de menos 1. Calcula o P de menos 1. Vai dar menos 3, não é? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 3. Mais 2. Mais 7. Mais 2. Mais 2. Mais 7. Mais 2. Quanto que dá esse cara? 7 com 4 vai dar 11. Menos 3 vai dar 8. 8 é diferente de 0. Menos 1 não é raiz. Certo? Esse que é o lance, né? Isso aqui, ó, são as suas possíveis raízes. São as suas possíveis raízes. Repara no seguinte, dependendo do grau do seu polinômio, é interessante você pesquisar mais raízes, né? Como eu tenho um polinômio do terceiro grau, como eu já descobri uma raiz, eu não preciso mais ficar testando todas. Por quê? Porque, primeiro, que eu tenho mais 6 testes para fazer. E segundo, que pode ser que eu teste as 6 e não encontre mais nenhuma. Pode ser que eu tenha raiz de 2 e menos raiz de 2 como solução. E aí? Quem é que me garante que isso não pode acontecer? Eu posso ter outras 2 soluções complexas também. Que evidentemente que não são números racionais. Tá? Voltando, né? Como esse cara é do terceiro grau e eu já tenho uma raiz, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar o Briot-Ruffini. Concorda? Como é que eu aplico o Briot-Ruffini aqui? Ó? Eu sei que 1 é raiz. Então, ó. Aqui. Coeficientes. 3, 2, menos 7, 2.
3, 2, menos 7 e 2. Qual é a raiz? 1. Coloca ela aqui. Baixa o primeiro cara. E agora? 3 vezes 1, 3. Agora eu somo. Mais 2. 3 mais 2, 5. 1 vezes 5, 5. Mais menos 7, menos 2. E agora? 1 vezes menos 2, menos 2. Com mais 2, zerou. Esse cara é o resto, né, da divisão. É claro que tem que dar zero, né? Se não der zero, quer dizer que não é a raiz, ou que você errou a conta. Tá? Agora, com esse Breuer Ruffino aqui, o que a gente pode escrever? Que o seu polinômio p de x, já colocando uma raiz em evidência, né, um fator em evidência, qual fator? O x menos 1, porque 1 é raiz desse fator. Quem é que sobra? 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a zero. Viu? Repara, era do terceiro grau, eu baixei o grau do meu polinômio, né? Agora o meu problema é resolver um do segundo grau. E do segundo grau eu sei resolver. Do segundo grau é mais simples, não é? Olha só. 3x ao quadrado mais 5x menos 2 é igual a zero. Você pode resolver por soma e produto, tá? Mas eu vou calcular o delta aqui, ó, para ficar mais claro. Essas raízes são fracionárias, né? Não precisa nesse momento. Vamos lá. Quanto que vale o delta? B ao quadrado menos 4ac, né? B ao quadrado 25. Menos 4ac vai ficar positivo porque esse cara é menos 2, né? Então vai ficar 4ac. AC dá 6. Vezes 4, 24. Então o delta é igual a 49. Se o delta é 49, quanto é que vale o x? O x é menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é 7, sobre 2a, que é 6. Então, ó, menos 5 com mais 7 dá 2. 2 sobre 6, 1/3. Menos 5 com menos 7 dá menos 12. Sobre 6, menos 2. Então, ó, repara que nesse nosso exemplo, se eu testasse todas as minhas possíveis raízes, eu realmente ia encontrar as 3 racionais, tá vendo? 1 é racional, 1/3 tá aqui, ó, no mais ou menos 1/3 é a possibilidade positiva. E o menos 2 tá aqui, ó, no mais ou menos 2 é a minha possibilidade negativa. Tá? Eu iria encontrar as 3. Como a questão pediu para eu calcular as raízes, minha solução é quem? Menos 2, 1/3 e 1. Beleza? Pessoal, repara que em 90% das questões que envolvem polinômios e que é do terceiro ou de grau superior, é claro que não são aquelas questões que tem muita informação para você usar relação de Girard ou algum polinômio recíproco, né? Quando esse tipo de coisa não acontece, em 90% das vezes, ou 1 ou menos 1 é raiz. Se você estender para mais ou menos 2 e mais ou menos 3, aí dá quase 100%, né? Principalmente por causa desse teorema, que é o teorema das raízes racionais. Beleza, gente? Pessoal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreve no canal e ativa a notificação. Até o próximo vídeo. Valeu!